Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Tinha mais alguém. Sim, o Elcio. Feliz de vê-lo aqui. Ontem a gente saiu correndo. Bênção. Deus tem agido. Que bom. Continue orando pela obra da igreja, irmãos. Vocês estão vendo aí, a igreja está diferente, né? Como disse a Ju hoje de manhã, agora virou a igreja da parede preta. Mas é que dá destaque, até mesmo para a transmissão e a gravação dos cultos. E a gente fica mais bonito, né? Agora quando a gente vem de preto, ninguém vê. Então, continue orando aí. Tem muita coisa para fazer. A gente quer terminar antes do aniversário da igreja, que é 20 de agosto. 19 e 20 de agosto. Parece que está longe, mas a gente já tem experiências aí amargas de faltar 5 minutos para o culto e a gente está terminando a obra. É amarga porque a gente chegou cansado. Esse ano vai ser diferente. Então ore, contribua, participe. Sábado que vem tem mutirão de novo.
para a gente poder tentar acabar aqui dentro. E Deus tem dado graça, tá? Você pode contribuir com bolo, com suco, com café. A gente come mais do que trabalha, mas a coisa flui. Vai estar ajudando com isso. Aí esteja orando por esses enfermos. E eu queria fazer um desafio hoje de oração. Eu queria que você olhasse para uma dessas cadeiras vazias, imaginasse alguém nela. Tá? Para alguém que está nessa cadeira. A gente não colocou todas as cadeiras, porque a gente precisa tirá-las para pintar aqui, então colocamos todas. 100 cadeiras. E que agora, enquanto a gente vai orar, pensasse naquela pessoa que você tem orado para que aceite. Ore pela comunidade. Diga, Senhor, que essa cadeira que eu estou orando agora, em breve tem alguém sentado nela. Em breve, pessoas completem as cadeiras. Nós completem. Que falte lugar. Isso. Eu convido você a orar assim. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse rico privilégio. Podemos estar em um local, reunidos em comunidade, adorando ao Teu nome. Como cantamos, nós cremos. O melhor do Senhor ainda está por vir. Isso, Senhor, eu quero pedir em primeiro lugar, pelos aqueles que estão enfermos, não só os que nós citamos, mas a mais pessoas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, visite-os agora com Teu poder, com a Tua graça. E, Senhor, traga restauração. Traga, Senhor, em nome de Jesus, cura física, cura espiritual. E que, Senhor, possamos estar, ó Deus, intercedendo pelos nossos queridos que precisam, ó Deus, de uma restauração em sua saúde. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor já está agindo em suas vidas. Quero também, Senhor, pedir por cada cadeira vazia. E, Senhor, estamos estendendo, ampliando a tenda, ampliando esse espaço, para que, Senhor, mais e mais pessoas possam se ajuntar, adorar o Teu nome e serem transformadas pelo poder da Tua palavra. Por isso, Senhor, que em breve possamos ver esse espaço completo e ter um problema santo de faltar espaço. Porque, Senhor, queremos ver a nossa comunidade conhecendo de verdade Cristo Jesus. Entendendo, ó Deus, que eles precisam ter uma experiência, e não somente ouvir falar, mas ter uma experiência real com Jesus Cristo. E ter suas vidas, famílias, seus negócios transformados pelo poder de Cristo Senhor. Também, Senhor, quero orar agora para aqueles que vão trazer as suas contribuições, dízimos e ofertas, e que o Senhor abra as portas dos céus, e que o Senhor derrame sobre suas vidas as tuas bênçãos, e eles experimentem, ó Deus, o melhor do Senhor. Ó Deus, continue, Pai, aceitando este culto, que possamos adorar ao Senhor realmente com espírito e com verdade, que não seja somente o nosso mover de lábios, mas sejam corações quebrantados diante do Senhor. Sonde os nossos corações e não nos deixe sair daqui do jeito que entramos, mas que saiamos daqui, ó Deus, transformados pelo Teu poder. Use, ó Deus, o ministério de louvor, abençoe-os, abençoe a mídia, a gravação, o som, e, Senhor, tudo aquilo que o inimigo já havia planejado para atrapalhar, nós já declaramos em nome de Jesus que ele está derrotado. É assim que nós oramos e cremos naquele que nos dá esperança, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Isso. Feche seus olhos e a gente possa depositar agora todas as nossas angústias e ansiedades nos braços do Senhor. Não há ouro, não há nada que valha mais que a presença do Senhor em nossas vidas, amém? Que a gente possa sentir nesse momento o Espírito Santo que vem diretamente do Senhor em nossas vidas aqui. Que
que todas as enfermidades físicas e espirituais caiam por terra. Que toda aquela ansiedade que vem do desespero, que muitas vezes é criado, às vezes por poucas coisas, que a gente possa enxergar a solução, que a gente possa enxergar que Jesus Cristo está vivo, está aqui conosco, amém? Senhor, que a nossa segunda-feira amanhã seja diferente, meu Deus. Se estamos numa rotina preguiçosa, numa rotina perigosa, acompanhados muitas vezes de coisas ruins, que essas coisas ruins caiam por terra e que agora a gente possa acreditar mais e mais na sua presença em nossas vidas. O Senhor está conosco hoje e sempre. Te agradecemos por isso, Senhor. Afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em seu eterno amor, em seu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Hoje pra sempre tua face eu louvarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu louvarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou
em teu eterno amor, em teu eterno amor. E o que eu sou, Coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor em nossas vidas, meu Deus. Que todas as lágrimas, todos os choros de angústia e de alegria também, que sejam recebidos pelo Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui, meu Deus. Sabemos que o Senhor está aqui nos abraçando. Sinta o abraço do Senhor aqui hoje, nessa noite. Ele está aqui hoje, meu. Pode declarar todas as suas angústias, suas felicidades, seus pedidos, seus agradecimentos a Ele. Os ouvidos deles estão abertos, meu Deus. Muito obrigado por isso, Senhor. Que todas as ansiedades do amanhã caiam por terra. E que a gente acredite sempre na sua palavra, nas suas promessas, meu Deus. Que a nossa fé no Senhor rompa todas as barreiras que estão nos atrapalhando no caminhar. E que caia todos os obstáculos que nos fazem desistir ou que nos fazem parar de caminhar. Que a gente nunca pare de caminhar, acreditando do que vem no Senhor, meu Deus. Que todas as coisas mundanas que façam com que a gente pare de acreditar na sua palavra, que caia por terra. E que a gente continue acreditando no que vem do Senhor. Que a sua presença faça sentido em nossas vidas. E que todos os ruídos, todas as coisas ruins saiam do nosso ouvido nesse momento. Que a gente possa ouvir a palavra que vai vir do Senhor agora nesse momento, Senhor. Te agradecemos por esse culto. Te agradecemos por essa igreja. Te agradecemos por essa reforma que está sendo feita. E que tudo que estiver com problema dentro dos nossos corações e na nossa mente, meu Deus, possa ser reformado. E que o renovo venha amanhã em nossas vidas e que a gente possa caminhar junto com o Senhor todos os dias, meu Deus. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Para você lá em 2 João, série sobre saúde. Então, 1 João. Você abre, mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, colocamos-nos diante dos teus pés. Queremos ouvir, Senhor, a cada dia ser incentivados a crescer em sabedoria do Senhor, crescer, ó Deus, em conhecimento do Senhor, em fidelidade. Aprender. Continue, Pai, continue a falar conosco. Amém. Amém. 1 João, capítulo 2, verso de 12 a 17, diz: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus.
Pais, lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, lhes escrevi para que vocês conheçam o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o mal. Não ame o mundo, nem o que nele há. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai. Mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece sempre. Nós vimos semana passada, o apóstolo João, ele carinhoso na sua fala, chama de filhinhos. Ele vai falar sobre o pecado. Falamos semana passada até o verso 11 no capítulo, ele vai falar sobre o pecado. Ele dá uma entonação de que nós não devemos pecar, mas caso pequemos, nós temos um advogado, temos alguém que intercede por. E aí ele vai dizendo ali, olha, é o Senhor Jesus que purifica você. Nesse sentido, ele vai ensinar à igreja que aqueles que pecam não devem ser jogados fora. Cuidados. E ele continua ainda tratando desse tema, sobre o pecado, sobre o cuidado, sobre o crescer. Ele usa aqui três tipos de fases, né? Filhinhos, pais e jovens. E alguns acreditam que ele não está falando sobre questões biológicas, de idade, mas que ele está falando sobre o crescimento dessas pessoas dentro da igreja. Filhinhos, os mais novos, jovens, aqueles que já têm um pouquinho de experiência, e os pais, aqueles que realmente já têm tempos na igreja. E outros acreditam que ele está se direcionando realmente às fases da vida. Eu confesso que eu fico com a primeira opção. E como eu falei com os irmãos lá na primeira mensagem, que o apóstolo João está escrevendo por uma terceira geração, ou até mais, cristãos na igreja. Deveria ter uma mistura ali. De cristãos mais novos, recém-convertidos, pouco tempo de igreja, cristãos que já estavam medianos, já estavam um tempo na igreja, e cristãos mais velhos como ele, anciãos na igreja, já tinha algum tempo que havia ressuscitado. Então ele está falando de forma geral, e ele vai dizendo, olha, vocês estão crescendo, já venceram o maligno, venceram o pecado. João vai nos ensinando com essa ternura, para que nós não venhamos a pecar, que nós venhamos a tomar cuidado, que venhamos a crescer. Aprendemos, como na semana passada, que enquanto estivermos nessa terra, o risco de pecar é iminente. Mas não devemos viver a prática do pecado, mas volta e meia, umas vaciladas. Semana passada, eu pergunto a você, quem não pecou essa semana? Tá bom. Arrisca. Então, vamos cessar de ter essa motivação do pecado. Partimos. Isso é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 e 52. Eis que eu lhes digo, um mistério, nem todos dormiremos. Da forma delicada da Bíblia dizer, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados no momento, abrir e fechar os olhos, som da última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós. Estará o poder do pecado nos rodeia. João vai continuando, ele vai falando aí sobre esse incentivo nosso crescimento. Por isso o tema dessa série é crescimento espiritual saudável. Nós possamos crescer realmente. A primeira coisa que a gente precisa entender nesse texto é que esse crescimento ele acontece porque nós já temos algo de Cristo. Crescemos com o que temos. E Cristo nos deu. Releia aí comigo o verso 12 e 14. Filhinhos,
eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, vocês conhecem um pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi que vocês são fortes. E a vocês a palavra de Deus permanece e vocês são malignos. Como eu disse, ele não está só fazendo uma distinção biológica e ele vai mostrando o que nós já temos em Cristo. A primeira coisa que nós temos é perdão. Verso 12 vai dizer, filhinhos, vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Irmãos, a gente, quando tem a Cristo Jesus, Ele nos perdoou. Ele nos perdoa e continuará perdoando. Aqueles que creem nele têm cancelado a dívida do pecado. Você crê nisso? Que Ele cancelou na cruz os teus pecados? Mas muitas vezes a gente vive como se não. Vivemos como se aquele sacrifício de Jesus não tivesse sido válido e a gente acha que precisa fazer alguma coisa a mais. Ou não nos achamos dignos de receber o perdão dele. Eu acho incrível que o perdão de Jesus, quando vem, ele não escolhe pessoa, ele não escolhe raça, etnia, ele não escolhe cor de pele, ele veio para tudo. E o apóstolo João vai dizer, perdoados estão seus pecados, os pecados de vocês foram perdoados graças ao nome de Jesus, não é pela nossa força, nosso mérito, nada que nós temos, pelo poder e amor de Jesus. Essa palavra do grego aí, perdoado, indica justamente esse cancelamento. Esse perdão foi uma única vez. E aqui João está falando sobre o pecado da rebelião, o pecado que herdamos de Adão e de Eva, mas todos os momentos que pecamos, Ele está pronto a nos perdoar. Está pronto a estender a mão. Isso não interessa o que você fez. Porque quando se fala do nome de Jesus, todo laço maligno aqui. Já contei para os irmãos sobre um vídeo de um psicopata, e eu falei para os irmãos que o psicopata não sente emoção. Mas quando um pai estava num julgamento desse psicopata que havia matado a filha dele, estuprado e matado, aquele pai olhou nos olhos daquele homem e disse, eu te perdoo, e meu Jesus me ensinou a te perdoar. Aquele psicopata chorou. É raro. Diante do nome de Jesus, nada nem pode sustentar-se, dobrar diante dele. Então, perdoado você já está. Isso a gente já tem. Mas nós temos também o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós recebemos isso através do próprio Jesus, através da sua palavra. E o verso 13 e 14 diz, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem ao Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno. Conhecer a Deus, ter intimidade com Deus não é algo teórico. Não é só pegar um livro para ler um artigo e ter conhecimento. Não, é aprofundamento, é intimidade. É ter essa intimidade com Deus. É sentar-se ao lado de Deus e o Deus ao seu lado. Não é só um conhecimento intelectual, como os gnósticos, a qual João está debatendo e repreendendo nessa carta, que só tinha conhecimento, mas não tinha vida. Irmãos, quantas pessoas têm muito conhecimento de Escritura, tem vida. Sabe recitar a Bíblia de trás para frente. O que assusta, quando nós lemos Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado pelo diabo, o diabo também conhecia a Bíblia de cor. Tinha vida com Deus. Vida com Deus é intimidade. Vida com Deus é amar o próximo.
Deus é diária, semanal, 24 horas, buscando a presença dele. Quando nós saímos desse conhecimento teórico, intelectual, que é importante, não nego isso, é importante. Mas a gente se aprofunda nessa intimidade, nessa experiência com Deus. Isso faz toda a diferença. Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Sentar-se e ouvir a sua voz. Eu estou dizendo que isso vai acontecer todo dia. É importante buscar. É importante ter essa fé. Importante sentir-se amado por Ele. Você crê que Ele te ama? Ele crê que você crê que quando você ora Ele está te ouvindo? Isso é experiência. João vai dizer que nós ainda temos força contra o maligno. Irmãos, a gente não sabe a força que temos. Lógico, essa força não vem de nós. Ela está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo do Senhor. E Ele te capacita, te dá forças contra o diabo. O verso 13 e 14, que nós lemos, ele vai dizer, usando a palavra para os jovens, que jovens, vocês são fortes e em vocês está a palavra de Deus. A nossa força, ela aumenta quanto mais eu tenho intimidade com essa palavra de Deus. Quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho conhecimento dessa palavra, menos risco eu corro com esse mundo. A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Todas as ideologias, filosofias, essas falácias que nós ouvimos durante os dias, a palavra de Deus tem resposta. Pastor, tem temas que não estão escritos na Bíblia, mas se você ler, você vai encontrar que tem. Não vai estar escrito com as mesmas palavras. Nós estamos alguns milhares de anos depois que ela foi escrita. Mas o significado não mudou. O significado continua o mesmo. Dizer aos jovens que eles são fortes, não é somente por causa da força física, mas é por causa da palavra de Deus. Eu digo para você jovem, você adolescente, se você entender que o inimigo quer realmente destruir a tua fé, você vai se fortalecer mais no Senhor. Ele quer roubar de você a força, quer roubar de você o poder que Deus tem dado, a inteligência, uma vida inteira pela fé. O Senhor que te quer bem, que é saudável. O diabo quer te... Ele é sutil. Ele não vem de uma vez só. Quando a gente olha algumas coisas que acontecem na nossa sociedade por falta de conhecimento, a gente percebe que não vem numa tacada só. Ele é sutil, vem devagar. O diabo ele não vai pegar e jogar logo no teu colo um pecado escandaloso. Vem devagarzinho. Ele vai mostrando, não tem nada a ver. O que tem isso? Vai mostrando. E se nós não estivermos apegados à palavra e ir lá refletir, pensar realmente, será que Deus vai se agradar disto? A gente vai se perder. Eu não lembro qual o ano, mas de um slogan que começou nos Estados Unidos, depois chegou aqui no Brasil, era uma pulseirinha que os jovens usavam, e nessa pulseirinha era para que eles tivessem cuidado com as tentações. Então, sempre quando vinha algo ali nos tentar, eles olhavam na pulseirinha e estava escrito, no meu lugar, o que Jesus faria? Eu acho que a gente tinha que andar com uma placa dessa, na nossa frente. No meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus ia fazer quando eu sou chamado de bobo por não cometer esse pecado, não ir por essa turminha e assim por... Vocês já venceram porque vocês têm Cristo Jesus, então permaneçam nele, para que o futuro seja ainda melhor. Não só os jovens e adolescentes, mas todos nós. Porque a vida no mundo, ela nos destrói. A vida em Cristo, a gente continua para sempre. Vai ver isso já já. Temos essas três coisas. Temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos o verdadeiro conhecimento do Senhor através da sua palavra. E nós podemos nos fortalecer cada vez mais. Porque como uma árvore, nós somos os galhos, se alimentam da raiz. Jesus é a nossa raiz. Nós somos galhos e somos alimentados por Ele. Mas João ainda vai nos ensinando que quando nós crescemos,
Nós crescemos quando nós não nos rendemos a esse mundo. Nós não nos deixamos ser seduzidos. Tem uma coisa que é fácil para seduzir esse mundo. Lembro de uma palestra uma vez, eles falando sobre a Walt Disney, e aí um pastor falando, olha, a igreja, pensando humanamente, né, pensando em questões de tecnologia, questões de diversão, a igreja nunca vai ter algo que vai realmente chamar a atenção humanamente. Ele falou, a gente pode fazer algo melhor que o Walt Disney, o mundo vai inventar outra coisa. Beto Carreiro, que é mais nosso, né? Está aqui perto. E outras coisas que você pode conhecer. O mundo sempre vai inventar outra coisa para seduzir, para tirar. Mas a verdadeira alegria nós temos em Cristo. O verso 15 a 17 diz, não ame ao mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João ele vai dizer aqui que amar o mundo ele é perigoso. Ele vai dizer que amar o mundo é trocar o Senhor pelos prazeres desse mundo. E quantos estão fazendo isso? Se iludindo com esse mundo. Se iludindo com o sistema desse mundo. Ele vai dizer que valorizar o mundo é valorizar o mundo e esquecer-se da eternidade. E andar de acordo com o modismo pode tirar do rumo. E a gente precisa entender o que é esse mundo. O mundo que o apóstolo João vai dizer é justamente esse sistema. Esse sistema que tem regido as nossas vidas. E a gente encontra na Bíblia, por exemplo, o mundo físico. O universo, está lá em Atos capítulo 17, 24, que Deus fez o mundo, tudo que nele existe. Aí a gente vai lá para Gênesis, quando ele diz, haja luz, haja isso, haja aquilo, ele criou o mundo. O mundo humano, humanidade. Aí João 3,16, que todos nós conhecemos. E também o mundo sistema, que é um mundo que é inimigo de Deus. Aí ele vai dizer em 1 João 2,15, que nós lemos, não ameis o mundo e nem tudo que nele há. E é aqui que João está falando. Não está falando que a gente não pode andar com as pessoas. Não é esse mundo que ele está dizendo. Ele não está dizendo, não ame o mundo, sistema, então vamos cortar todas as árvores e tal, não é isso. Está falando do sistema. Apertando aqui o sistema. As ideologias, os pensamentos. João, quando está escrevendo, ele deveria ter falado dos gnósticos que negam a Jesus. E o que a gente precisa entender? Que tudo aquilo que me controla, controla a minha agenda, tudo aquilo que tira a minha atenção, é o que me controla. Então, se o mundo me controla, se eu amo esse mundo, é ele que vai me controlar. São seus prazeres. E ele diz por quê? Porque não tem compatibilidade entre esses dois, o mundo e Deus. Eles são contrários. Se chocam. Nós vimos aí no verso 15, quem ama o mundo não ama Deus. Quem está nesse sistema não consegue ver a glória de Deus porque está cego. Está com seus olhos vendados. E é interessante isso, se você começar a prestar atenção, eu convivo com muitas pessoas que não são cristãs e muitas vezes nem se interessam pelo Evangelho e falam cada bobagem. Eu fico pensando, meu Deus, em que mundo que essa pessoa está? Ela está no mundo do sistema. O que o salmista pensa lá no Salmo 1, verso 1, não é falando do mundo, pessoas. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, não, o Salmo 1, verso 1 diz que a gente não pode andar com pessoas contrárias a Deus. Olha o que diz o verso 1, Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que o salmista está dizendo, olha, tomem cuidado, não fiquem envolvidos com esse sistema de pessoas que não agradam a Deus.
Mas ele não está dizendo que eu não posso andar, por exemplo, com quem não é cristão. Porque como é que eu vou falar de Jesus para eles se eu não estiver próximo deles? Eu não posso ser como eles. Não posso ter as mesmas atitudes que eles, porque aí não faço diferença. Eu estou numa rodinha de amigos que ali começam a escarnecer de Deus, começam a falar mal de Deus, começam a dizer um monte de bobagem de Deus, aí sim, olha, não dá para ficar junto de Deus. Estão ofendendo a minha fé. Pastor, então eu tenho que defender Deus. Na verdade, Deus não precisa da minha defesa. Mas eu preciso mostrar quem é o meu Deus. Agora, se as pessoas respeitam você, mas elas não são cristãs, você precisa ter aquilo que Jesus ser de sal, faça diferente. Seja diferente com essas pessoas. Entenda que elas precisam ver em você e em mim a glória de Deus. Nós precisamos ser uma expressão viva de Jesus a nós estivemos. E aí a gente vence, a gente consegue mostrar esse sistema que vale a pena. 2 Coríntios 4:4 vai nos dizer que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, o diabo cegou o entendimento. As pessoas fecham seus olhos para aquilo que é mais óbvio e aquilo que está nos seus olhos, na sua frente. E elas vão dizer que é sorte, foi isso ou aquilo, mas nunca se rendem a Jesus. Nunca se rendem à sua fé escurecida pelo Deus desse. Eu me lembro que quando estava lá na UTI, quando eu tive alta, né, da UTI para o quarto, a enfermeira comentando, né, que todos no meu estado ficavam de 30 a 60 dias na UTI quando saíam. Falou, você deu bem, né, deu sorte, aí a pauta lá foi milagre. Tem muita gente orando. Isso é mostrar para o mundo que o sistema de Deus é melhor. Era para ser 30, 60 dias, durou só 8 dias. Só entre aspas. Deus pareceu uma eternidade. Deus estava agindo. Queridos, o mundo é qualquer pessoa, qualquer estrutura social que não se relaciona com Deus. Que não se rende a Deus. Que não entende que Deus é o Senhor dessa era e que não é o diabo. Esse sistema que a cada vez mais está piorando. Que quer ser independente de Deus, mas não tem vida. Uma hora a vida cessa, a alegria cessa, o vazio aumenta. Para você entender como que é essa vida fora de Deus, ontem eu achei interessante, a gente estava aqui na obra, eu estava usando a furadeira de bateria. E ela não é ligada na tomada. E ela começou a falhar. A bateria estava acabando. A vida fora de Deus é igual. A gente acha que dá para viver longe da energia, longe de Deus. Mas chega uma hora que a bateria começa a acabar. Começam a vir as crises. Começam a vir os vazios. E a gente tenta preencher com esse sistema desse mundo, mas não preenche. E cada vez mais vai ficando fraca. Até o ponto em que muitos dão cabo da vida. Outros se isolam. E outros entram em mundos totalmente perigosos, como álcool, droga e assim por diante. Porque esse vazio não consegue ser preenchido. E se morrerem sem Cristo, diz o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versos 14 e 16, que a morte e o Hades foram lançados ao fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Pessoas que ainda não têm Cristo Jesus correm o risco de ter a segunda morte. A morte que lhe levará para o inferno. A morte que lhe deixará sem vida real. E o livro da vida, se seu nome não está escrito lá, você pode ter o nome escrito em qualquer coisa. Pode receber a chave da cidade como homenagem, mas se o teu nome não está no livro, não adiantará de nada. Para nós, Filipenses 3:20 vai dizer que a nossa pátria está no céu.
e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria não é aqui. A nossa espera real não é aqui. Então esse mundo não pode nos seduzir. E nós crescemos quando não somos seduzidos pelo mundo, porque entendemos que tudo isso é oposto. O verso 16 diz, pois tudo que há no mundo, aí ele vai dizer, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém de Deus. O mundo usa essas três armas: carne, olhos e a soberba. O desejo da carne, quando ele vai dizer, ele fala sobre as tentações que nos atacam. E aí as tentações podem ser das mais variadas, porque quando se trata de palavra tentação, a maioria das vezes vem à mente as questões sexuais, mas nem todos são tentados nessa área. Pode ser no dinheiro, pode ser na fofoca. Um dia desses a gente teve um debate entre os pastores e um pastor perguntou aqui, quantos de vocês já botaram em disciplina um fofoqueiro? Eu achei interessante, ninguém. E a gente entrou numa questão, mas é pecado. Então qual é a tua tentação? O que é a tua fraqueza? Tome cuidado. João vai dizer, olha, tome cuidado com os desejos dos olhos, da carne. A carne é fraca. Desejos são grandes. Isso nos domina, esse desejo. Quantas vezes muitos caem por causa desse com pouco ou com muita coisa. A carne é essa nossa natureza caída. É o velho Adão e a velha Eva que vem fazer visita. Bate a porta, dizendo, e aí, vamos pecar? E às vezes a gente cede. Os desejos dos olhos também fazem parte das tentações, mas assim como o desejo da carne, que é algo de dentro para fora, é algo que está dentro de mim, é algo que está ninguém vê, está aqui dentro. Só eu sei. E os desejos dos olhos é aquilo que vem de fora, é aquilo que eu bato o olho e eu quero ter isso aí. Eu desejo isso aí. Quero possuir isso, e isso serve para qualquer coisa também. E a gente tem alguns números de pessoas na Bíblia que caíram por causa dos seus olhos. Olha, por exemplo, Eva. Eva caiu porque olhou para o fruto e desejou. Ló. Ló, quando foi se separar de Abraão, ele olhou aquelas campinas, aquele mato verde, aquele gramado, falou isso ali, é bom para levar meu pasto. E meu pasto vai ficar gordo. Por isso que ele olhou lá tudo verdinho. Só que ele foi para Sodoma. Você conhece a história que Sodoma e Gomorra tinham muitos pecados e Deus destruiu aquele local. A mulher de Potifar, que bateu o olho lá no José. E pensou, esse cara é muito bonito, não pode deixar passar. Quase fez o menino passar por vergonha e pecado. Mas ele estava ligado em Deus. E Acã? E Deus havia dito para Josué, não leve nada, não pegue nada de Jericó. E Acã foi lá, pegou uma capa babilônica, levou pecado para dentro de Israel. Davi, em vez de estar na guerra, vai na sacada da sua casa, olha uma mulher tomando banho, tem o desejo e comete adultério com ela. Cuide dos seus olhos, querido. Seus olhos. Isso, os olhos são a janela da alma. Você ouviu isso? Os olhos, a gente começa a ter desejos desnecessários. Convencidos de que precisamos, mas na verdade não precisamos. Mas há a soberba da vida também. É interessante que essa palavra soberba no grego significa fanfarrão. E às vezes a gente usa muitos termos, né, o fanfarrão. Mas naquele momento, na antiguidade, ela era descrita para descrever pessoas que faziam propaganda falsa. A gente chama isso hoje de fake news. Era o povo da fake news.
Quando estivesse escrevendo hoje, ele falava, cuidado com as fake news. Esses eram os fanfarrões que tinha uma vida que não era dele, ele só aparentava. Era orgulhoso, soberbo. Ele andava de nariz em pé, mas coitado, não tinha onde sentar. Era esse tipo de pessoa. Pessoas que falavam de uma qualidade, mas não tinham qualidade. Ele vai dizer, tome cuidado com isso. Cuidado em viver algo que você não é. Porque as pessoas podem achar que você é, mas Deus conhece o teu coração. Sabe que você não é. Tome cuidado. É aquele que faz essas propagandas enganosas. Isso é duro, porque quando você descobre que ele está em pecado ou que não era nada daquilo, dá uma decepção. Nós, seres humanos, temos muitos negócios de querer esconder, maquiar o pecado, maquiar a nossa forma de viver, e as pessoas acreditam. Quando percebe, não era nada daquilo. O mundo, o que João vai dizer no verso 17, que a gente precisa tomar cuidado com o mundo? Ele vai dizer que o mundo passa. Por isso, cuidado com esse mundo não nos seduzir. Passa. O mundo, ele tem um contraste na nossa vida como estilo. Nosso estilo é adorar a Deus, nosso estilo é render-se a Deus. E o que está nesse mundo, ele vai se dissipando. O que é novo hoje, amanhã já não é. Já viu a rapidez que as coisas mudam nesse mundo? E as indecisões aí voltam. Esse dia a gente conversando e o Gabriel falando, nossa, voltou o bolachão, o vinil, que a gente chama de bolachão. Vinil voltou. E caro a beça, o aparelho. Eu acho. Então esse mundo dá volta, esse mundo passa, esse mundo vai perdendo a graça e esses vazios vão continuando a aumentar. Porque quem tenta ficar ali, viver nesse mundo que passa rápido, não consegue viver. Se a tua vida é só em ter, obter, comprar, daqui a pouco passa e você percebe, gastei minha vida. E aí, às vezes aquilo que é importante você não investiu. Na tua família, na tua saúde, na vida espiritual. Investiu em coisas passageiras. Não estou dizendo que você não pode ter as coisas, mas isso não pode ter você. É diferente. Hoje a gente olha para o sistema do mundo, são as coisas que nos têm. E parece que toda hora a gente precisa de alguma coisa. Um dia eu estava conversando com um colega pastor, a gente estava falando sobre algumas dificuldades de alguns colegas. E aí eu disse para ele, eu tenho lá minhas queixas, as minhas contradições sobre essas necessidades financeiras. A gente estava falando sobre colegas. Mas por quê? Porque quando eu olho para o carro deles, parece que não quer dizer que eles estão passando dificuldade. Ele falou, mas por quê? Fala, por quê? Por que eu gasto tanto dinheiro num carro e não invisto naquilo que é importante? Eu falei, eu poderia trocar meu carro. Poderia ter um carro melhor. Não sei o que é mais importante para mim. E hoje o mais importante, por exemplo, naquela conversa era comprar uma casa. Digo eu peço aos irmãos abram parênteses para orar, que nós já somos quase donos de uma casa. Aí 60%. Aí 60%, ainda não assinei. E eu disse para ele, falou, enquanto eu gasto dinheiro com outras coisas, eu nunca vou ter aquilo que é necessário e dar um prazer, uma confiança melhor para minha família. Porque, irmãos, dessa vida a gente não leva nada. O contador, olha aí, Paulo, o contador do já falecido John Rockefeller, acho que é assim que fala, estava lá no velório, e alguém virou para ele e falou assim, e aí, quanto que o Rockefeller deixou? Ele foi um dos primeiros aí milionários do mundo, né? Foi dentro da história que eu li e falava sobre isso. E o contador olhou para esse homem e disse, ele deixou tudo, ele não levou nada. Deixou tudo. A gente não leva nada. Esse mundo, nada. Por isso a gente precisa se apegar a Deus.
Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem. Olha a diferença. Enquanto a gente está no mundo, é passageiro, se estraga, se desgasta, perde a graça. Aí João vai dizer no verso 17 ainda, que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem. Mesmo que esse mundo acabe, mesmo que tudo não dê certo, a gente permanece. A gente tem a eternidade. Mesmo que tudo aqui for esquecido, permanecemos. Se formos fiéis a Deus, teremos a eternidade. A eternidade ninguém te rouba, ninguém tira de você. A eternidade não se estraga, não tem tempo de validade. Às vezes a gente compra, né, uns celulares bons, caros, mas dura 5 anos, quando muito. E a eternidade? O próprio nome já diz. Lá a gente vai ter uma vida cheia da graça do Senhor. Queridos, o mundo é muito passageiro. Se a gente estivesse se apegando nele, a gente está se apegando a pouco. E aí eu penso no que o autor de Eclesiastes, capítulo 2, verso 8 a 11, vai dizer. Quem escreveu foi Salomão, um homem mais inteligente que existe, um homem riquíssimo. Nós aprendemos quando estudamos Eclesiastes. Vai dizer: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, também de um harém. Sei que Salomão, na totalidade, tinha mais de 1000 mulheres. Misericórdia mesmo. As delícias do homem, tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa do meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que faz debaixo do sol. Esse mundo dá o prazer que só. Esse mundo não dá a alegria que só Deus. Eu não sei como que você tem vivido. Ele te convida a crescer nele. Ele te convida a entender que você já tem tudo. Pois ele te convida a não ser seduzido por esse sistema do mundo. A não deixar que os teus olhos te enganem, que a tua carne te engane. Pois ele convida você a ter a ele como motivação toda. Entendendo, se você não estiver em Cristo, vai passar. Como disse João em Apocalipse, estará reservado ao lago de fogo. Mas se você estiver em Cristo, vai permanecer. Vai viver toda uma eternidade na glória. Eu convido você a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor, consagrar-se. Pai, queremos adorar o Teu nome. Pedir, Senhor, que livre os nossos olhos, livre a nossa carne. Não deixe que tornemos o nosso coração cobiçoso, orgulhoso, mas que possamos, Senhor, ter intimidade com o Senhor, ter prazer na Tua palavra, possamos crescer em conhecimento do Senhor. Ó Pai, se há alguém aqui que ainda não tem o Senhor como Salvador de sua vida, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que nos convence, que nos mostra que precisamos de Cristo, nesse momento, sonde esse coração e lhe mostre o quanto precisam do Senhor como Salvador, para que, Senhor, as suas vidas não passem, mas que permaneçam para toda a eternidade.
Ó Deus, nos conceda uma semana debaixo da tua graça. Que o amor de Deus seja a maior fonte de alegria das nossas vidas. Que a graça de Jesus seja o nosso alvo. E quando, Senhor, estivermos cansados, sobrecarregados, achemos consolo no teu Santo Espírito. Leve teu povo em paz. Em que ore em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana cheia da sua graça. E dá um abraço em dobro. Dá um abraço em cada um, amarrote nas camisas e em dobro na Marcela e no Kleber. E amanhã eles estão de aniversário. Fazendo aniversário de casamento. O bolo é por conta deles, tá? Deus os abençoe. Mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai.